Agora eu quero chamar minha amiga Kelly. Misericórdia. Todas as vezes que a gente usa essa palavra é com um tom de exclamação. Geralmente é um pedido de socorro, um grito de compaixão. Nós usamos essa palavra em situações de desespero, de sofrimento. E sabe o que é mais engraçado? Que todas as vezes que a gente usa a palavra misericórdia é em nosso próprio favor. É pedindo misericórdia. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que não é misericórdia. Nós vamos analisar o nosso coração e verificar se nós somos pessoas misericordiosas. Se o meu coração é um coração misericordioso. Como nós acabamos de aprender com a Bruna, misericórdia é o amor em ação, né? Certo? E tem algumas atitudes que nós tomamos diariamente que demonstram essa ausência de misericórdia, essa ausência de amor na prática. E uma delas é a indiferença. E o que é indiferença, Kelly? Diferença, gente, é a falta de interesse que você demonstra por alguém, pela situação de uma pessoa, a situação que a pessoa está passando naquele momento. De repente, alguém chega com você e fala um problemão. Fala, meu pai está desempregado, a minha mãe está depressiva e lá em casa tem muita briga, enfim, conta tudo para você, chora, se derrama e você olha para ela e fala, nossa amiga, que barra, hein? Poxa, mas eu já preciso ir, tá? Senão eu perder meu ônibus. E você não dá uma palavra de ânimo. Você não usa nem a palavra de Deus para depositar no coração daquela pessoa esperança. Kelly, mas às vezes eu não sei o que dizer. Se você não sabe o que dizer, você pode orar pela pessoa. A indiferença, gente, demonstra um coração extremamente não misericordioso. Jesus, um dia, na verdade, um perito na lei decidiu colocar Jesus à prova. Audacioso, não? Ele perguntou para Jesus bem assim, o que eu preciso fazer para obter a vida eterna? E aí Jesus falou para ele, o que é a lei? Jesus, sabendo que aquela pessoa era um perito na lei, ou seja, era um especialista na lei, ele sabia, não sabia? Ele queria pôr Jesus à prova. Aí Jesus perguntou para ele, o que a lei fala sobre isso? Aí ele respondeu, bom, a lei fala o seguinte, que eu preciso amar o Senhor de todo o meu coração, toda a minha alma, toda a minha força, todo o meu entendimento, e que eu devo amar o meu próximo como eu me amo. Aí Jesus respondeu para ele, isso, faça isso e você terá a vida eterna. E ele, muito audacioso, continuou retrucando. Não satisfeito com a resposta de Jesus, ele perguntou, e quem é o meu próximo? Aí Jesus respondeu com a seguinte parábola, gente, uma das parábolas mais lindas da Bíblia. Está lá em Lucas 10, do 25 ao 37. Jesus contou para ele o seguinte. Um homem estava indo de Jerusalém para Jericó, ou seja, provavelmente esse homem era um judeu, né? E quando ele foi abordado por bandidos. Gente, assaltaram o homem. Mas naquela época, não tinha celular para roubar. Não tinha um relógio de pulso de marca legal para roubar. Não tinha tênis de marca para roubar. Aí adivinha o que roubaram do homem? As roupas dele. Espancaram o homem, levaram as roupas do homem e ele ficou lá, jogado no chão. E naquele caminho passou um sacerdote, um homem de Deus, né? Passou por aquele caminho. E ele teve uma atitude indiferente. Ele passou e ele viu e desviou o caminho. Foi completamente indiferente à necessidade daquele homem. E em seguida passou um homem de Deus também, um levita. O levita era uma pessoa separada, né? Um homem separado para fazer a obra de Deus. Aí você imagina, esse com certeza teve compaixão. Não. Ele também atravessou, se desviou do homem e foi embora. E em seguida passou um samaritano. Não sei se você sabe, mas o samaritano, ele não se dá muito bem com os judeus, né? Eles têm uma divergência aí. Se você quiser saber mais, aí você vai ler a história e você vai entender. Mas eles não se davam bem. E aí esse samaritano parou, pegou o homem, limpou as feridas do homem, colocou sobre o seu animal e levou ele até uma hospedaria. Gente, ele não só garantiu que o homem saísse daquela situação que se encontrava, como ele garantiu que ele obtivesse cuidado. Ele deixou na hospedaria e pagou todas as despesas daquele homem. Gente, é uma atitude de misericórdia, não é não? Ele não foi indiferente. E aí Jesus terminou de contar essa história e perguntou para o perito na lei o seguinte, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? E o perito na lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. E Jesus disse, vá e faça o mesmo. Lucas 10,
do 36 ao 37. O que a gente aprende com essa parábola? Que o meu próximo é qualquer pessoa que pode cruzar o meu caminho. Nem sempre vai ser um conhecido, um amigo, nem sempre vai ser o da minha família. A nossa tendência, como a Bruna falou, é a gente ajudar aquelas pessoas que a gente ama, que está próximo da gente, ou alguém que eu sei que se eu precisar, eu posso contar com ela, o meu melhor amigo, alguém que vai poder me retribuir. Gente, isso é uma falsa misericórdia, não é não? Você está contando que a pessoa, em algum momento, você vai poder contar com ela. E nós aprendemos com essa parábola que o meu próximo pode ser o meu vizinho briguento, aquela vizinha que ouve aquelas músicas horrorosas no momento que você quer estudar ou quer dormir. O seu próximo pode ser aquela pessoa no ônibus que precisa de um lugar para sentar. O seu próximo pode ser o seu amigo de GA, aquele que acabou de chegar e que às vezes é difícil. Ele vive vacilando, ele vive desistindo, ele está sempre, eu estou desanimado, não sei se eu vou conseguir. Enfim, aquela pessoa que precisa que você segure ela pelas mãos para que ela permaneça em pé. O seu próximo pode ser a pessoa mais difícil da sua vida. Às vezes nós também temos algumas atitudes que demonstra também falta de misericórdia. Uma delas é a fofoca. A fofoca ela é muito sutil, gente, porque às vezes a sua intenção nem é fofocar, né? É só comentar uma situação. E Deus, ele abomina a fofoca. Porque o que é a fofoca? É você comentar algo de alguém por trás dessa pessoa, algo que você não teria coragem de falar na frente dela. Aí você vai e fala na surdina para o seu amigo, para a sua amiga. E a fofoca acontece assim também, onde você é vítima de uma situação e você, em vez de chegar com a pessoa e fazer aquilo que a Bíblia manda você fazer, ir diretamente com a pessoa, você faz o seguinte, você vai com uma outra pessoa, você não faz o que Mateus 18 te instrui, fala para ela o que aconteceu e tudo mais. De repente, lá na frente, você pode alcançar uma maturidade e perceber, fulana não agiu dessa forma intencionalmente, ela não queria me ferir, ela não queria me magoar, enfim. E aí você até perdoa a pessoa que te ofendeu, mas você volta lá com a pessoa, a terceira pessoa que você envolveu, contando a situação, você volta lá para restaurar a imagem da pessoa. Eu errei com a fulana, ela não é bem o que eu te falei, na verdade ela estava com um problema, na verdade eu interpretei errado. Você volta lá para restaurar a imagem da pessoa? Não volta, né? Você faz a fofoca, se acerta só você e Deus e acabou. E a pessoa fica com a reputação manchada. Gente, a fofoca é demoníaca. Deus detesta a fofoca, porque a fofoca ela causa divisão entre os irmãos. A Bíblia fala lá em Provérbios 6,19 que Deus detesta quem causa discórdia entre os irmãos. A fofoca, gente, só traz desgraça. Lá em Provérbios 17:20 diz: a língua enganosa cai na desgraça. A fofoca é algo destruidor. Em Provérbios 12:18 diz: há palavras que ferem como a espada e destroem amizades. Em Provérbios 16:28 diz: o homem que espalha boatos afasta bons amigos. Gente, se você é um fofoqueiro, leia Provérbios, vai te ajudar. Eu não quero entrar na lista de uma pessoa odiada por Deus. Eu não quero atrair desgraça para a minha vida, de maneira nenhuma. Eu quero que as minhas palavras sejam edificadoras e produzam vida. Lá em Provérbios 12:18 diz: a língua do sábio traz a cura. Então, use a sua língua para abençoar, para produzir vida, para curar, para colocar as pessoas para cima, para ajudar as pessoas a enxergarem coisas que elas não estão conseguindo enxergar. O que é fofoca? É aquilo que eu estou sempre falando escondido. É muita covardia, não é não? Eu não consigo chegar com a pessoa e falar diretamente para ela. E sabe o que é pior? A terceira pessoa que ouve a fofoca é um fofoqueiro também. Se você não faz parte do problema, se você não faz parte da solução daquele problema, não tem nada a ver com você. Adivinha o que você está fazendo nessa história? Fofocando. E existe uma outra forma também de nós demonstrarmos a ausência de misericórdia na vida das pessoas, é através da grosseria. A pessoa grosseira, ela tem uma atitude de descortesia, ela tem uma atitude de incivilidade, de indelicadeza, rispidez, falta de educação. Você já ouviu por aí alguém que fala bem assim: eu falo na cara da pessoa, eu falo mesmo. E esse tipo de pessoa, geralmente, ela está justificando a grosseria dela. E existe aquela que fala bem assim: eu não tenho paciência. Porque a pessoa pede para levar uma patada. Ou então ela fala: gente, eu sou assim, é meu temperamento. Eu não consigo controlar. Gente, isso é característico do grosseiro. Ele se justifica dessa forma. São frases que eles usam, né? Gente, grosseria não combina com misericórdia. Pelo contrário, grosseria conflita com a misericórdia. Porque a misericórdia, ela é demonstrada por meio do amor. E a grosseria é uma ausência de amor no falar, né? Lá em 1 Coríntios 13 diz que o amor não é grosseiro. Então, quando nós
agimos com grosseria, nós não estamos agindo com amor. Uma vez eu estava na casa de uma pessoa, eu estava oferecendo um serviço, uma gentileza. Eu decidi ir lá ajudar o casal que estava com problema. E, pode ficar aqui com o bebê e tal. Aí eu fui. Eu não sou de fazer isso, gente. De ficar com o bebê de ninguém, mas eu fui na gentileza. E eu estava na maior boa vontade lá, só que eu sou um pouco surda. Então, eu até trabalho meu tom de voz, porque eu tenho tendência a falar muito alto, muito rápido. E aí eu coloquei uma música para a criança na TV e estava lá, né, cantando com a criança. E o dono da casa, que me pediu o favor de ficar com a criança, chegou lá e falou bem assim para mim: "Tá surda, é?" Ele gritou assim comigo, aí eu fiquei na hora querendo chorar, gente, de verdade, pegar minha bolsa, pegar a chave do carro e sair correndo dali. Primeiro que eu estava fazendo um favor, segundo que o cara enorme de quase 2 metros chegou gritando comigo, e aí eu falei: "Som, lembra?" Aí ele pegou e saiu. Aí eu baixei a televisão, eu fiquei em espírito, assim, orando. A minha vontade era ir pro banheiro chorar, eu fiquei: "O que eu estou fazendo aqui?" Queria me ir embora, eu me senti muito mal, gente. Entreguei para Deus. No final do meu serviço, lá da minha ajuda, ele chegou comigo e pediu perdão. Ele falou: "Me perdoa, porque eu fui grosso contigo. Eu tenho até esquecido que tu ouve televisão super alta e tal. Me desculpa, Kelly, mas se você tivesse falado comigo assim, me respondido, provavelmente a gente teria brigado. A forma como você falou comigo fez eu me sentir tão mal, que eu não consegui ficar perto de ti." Aí ele saiu, no final, me pediu perdão e ficou tudo ok. A nossa amizade continua firme e forte. A palavra de Deus fala, gente, que uma palavra branda, ela acalma o furor de alguém. Uma resposta branda, né? Então, às vezes, a forma como nós falamos, nós despertamos o que a pessoa tem de pior. Então, você precisa trabalhar isso em você, principalmente se você tem dificuldade com a grosseria. Lá em Provérbios 25, 23 diz que a língua branda quebra até os ossos. O mundo já tem demais testemunhas grosseiras. Quando nós temos conversas amigáveis, nós somos atenciosos, sensíveis, nós estamos demonstrando misericórdia. Uma quarta atitude que nós demonstramos um coração não misericordioso é o egoísmo. Nós temos uma tendência a sofrer com esse mal, né? O egoísmo, gente, ele é o amor exagerado por si, pelos seus próprios interesses, onde você está no centro do universo, onde suas necessidades são sempre a prioridade. Você, do que você precisa, eu. É sempre venha a nós, venha a nós, venha a nós, como diz a minha avó, vosso reino, nada. Esse é o egoísmo. Todos nós passamos pelo período da pandemia, tivemos perdas, sofremos, ficamos com alguns danos emocionais e nós tivemos muita reclamação de jovens falando: "Oh, meu líder não me ligou, o meu líder não passou nem na frente da minha casa e deu aquela buzinada, não mandou um mimo para mim, um brigadeiro, nenhuma música na rádio me ofereceu, sei lá, alguma coisa." E ficou reclamando do líder, que eu quero sair desse GA porque eu não me sinto amada, porque eu sou egoísta. Você parou para perguntar se o seu líder precisava de algo? Gente, o que teve de líder de GA enterrando parente? O que teve de líder de GA tendo que se virar para resolver questões de documento, de velório, tendo que se virar atrás de dinheiro, de oxigênio? E será que você parou para perguntar se esse líder precisava da sua ajuda, nem que fosse apenas da sua oração? Na maioria das vezes, a gente vê as pessoas reclamando daquilo que elas gostariam de receber. Sabe o que eu tenho aprendido em toda a trajetória da minha caminhada com o Senhor Jesus? Que se eu quero algo, eu tenho que primeiro dar, por mais que seja difícil para mim. Eu tenho que doar, amar. Se eu quiser colher amor, eu tenho que plantar amor. Então, se você está reclamando que a sua líder é distante, que o GA não está legal, que não sei o quê, né? Faça você a diferença lá. Faça esse GA ser legal, ame, dê cartinha. Quer receber cartinha? Dê cartinha. Quem recebe cartinha fica constrangido e pensa: agora eu vou ter que fazer uma cartinha para ela. Acontece. Então, se você plantar amor, você vai colher amor. Não seja egoísta com os bens que não pertencem a você, mas pertencem ao Senhor Jesus. Tudo que você tem, seu carro, sua casa, seu dinheiro, tudo que você tem, essa tiara da sua cabeça, esses acessórios, é tudo do Senhor. Tudo é graça de Deus na sua vida. Então, compartilhe. Nós somos egoístas quando nós falamos muito de nós mesmos e não buscamos saber como a outra pessoa está. Uma coisa que eu tenho para dizer para todas vocês: quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nos tornamos pessoas misericordiosas. Qual é a maior característica do cristão, gente? O amor. E o que é misericórdia? O amor em ação. Deus seja louvado. Obrigada. Nosso primeiro ponto com a Bruna foi o que é misericórdia, né? Conceito de misericórdia. E a Kelly falou... Qual é o segundo ponto? O que não é misericórdia. Terceiro ponto, como desenvolver a misericórdia. 4 homens
foram bloqueados numa caverna por uma avalanche de neve. Teriam que esperar até o amanhecer para poderem receber socorro. Cada um deles trazia um pouco de lenha e havia uma pequena fogueira ao redor da qual eles se aqueciam. Mas se o fogo apagasse, eles sabiam que todos morreriam de frio antes que o dia clareasse. Chegou a hora de cada um colocar sua lenha na fogueira, pois era a única maneira de sobreviver. O primeiro homem era um racista. Ele olhou demoradamente para os outros 3 homens e descobriu que um deles tinha pele escura. Então ele raciocinou consigo mesmo: aquele negro, jamais darei a minha lenha para aquecer um negro. Guardou-as, protegendo-as dos olhares dos demais. O segundo homem era um rico avarento. Ele estava ali porque esperava receber juros de uma dívida. Olhou ao redor e viu um homem da montanha que trazia sua pobreza nas roupas velhas e remendadas. Ele fez as contas do valor da sua lenha e, enquanto mentalmente sonhava com seu lucro, pensou: eu dar a minha lenha para aquecer um preguiçoso? Jamais. O terceiro homem era um negro. Seus olhos faiscavam de ira e ressentimento. Não havia qualquer sinal de perdão ou mesmo daquela superioridade moral que o sofrimento ensinava. Seu pensamento era muito prático. É bem provável que eu precise desta lenha para me defender. Além disso, eu jamais daria minha lenha para salvar aqueles que me oprimem. Então guardou suas lenhas com cuidado. O quarto homem era um pobre da montanha. Ele conhecia mais do que os outros os caminhos, os perigos e os segredos da neve. Ele pensou: esta nevasca pode durar vários dias, vou guardar a minha lenha. Com estes pensamentos, os 4 homens permaneceram imóveis. A última brasa da fogueira se cobriu de cinzas e finalmente apagou. Ao amanhecer do dia, quando os homens do socorro chegaram na caverna, encontraram 4 cadáveres congelados, cada qual segurando a sua lenha. Olhando para aquele triste quadro, o chefe da equipe de socorro disse: o frio que matou não foi o frio de fora, mas o frio de dentro. Entendemos com essa história que misericórdia não é algo que nasce com a gente. Por isso que eu acho que a primeira coisa para se obter misericórdia é orando. Pedindo a Deus que Ele nos faça pessoas misericórdias. Porque misericórdia não é algo que vem do nosso natural humano. Na verdade, o que vem do nosso natural humano, como as 2 outras falaram, é o egoísmo, é o orgulho, é o egocentrismo, e a Bíblia fala disso. Marcos, capítulo 7, versículo de 21 a 23, fala assim, 21 ao 22. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, os enganos, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez e muitas outras coisas. Então, gente, não espera misericórdia, não. Pede de Deus. Pede de Deus. Deus, me faz uma mulher mais misericordiosa. Sabe por quê? Eu sou mulher. Quantos aqui, pela graça de Deus, tem um carrinho? Nem que seja um carango, assim, tem um carrinho, glória a Deus. Eu já reparei o que eu faço. E eu já observei o meu marido comentando isso, só que eu nunca tinha percebido. Mulher não dá a vez, gente. Tem um cruzamento, a gente não dá a vez. Já perceberam isso? É só eu que sou assim egoísta. Golda, tu também faz isso? Puxa, eu só pensei que era só eu a pecadora. A gente não dá a vez, gente. Ainda sai falando: ei, mano, deixa eu passar aí. Sabia que os homens perceberam isso? Por quê? Porque nós somos naturalmente egoístas. A gente quer o melhor para a gente. A gente quer aquilo que conforta a gente. Mas o problema é que, lembram, vocês chegaram a abrir lá Marcos, o versículo da misericórdia, Marcos 5:7. Leia comigo, vai. Desculpa. Mateus 5:7, desculpa. Aqui está escrito Mateus, eu falei Marcos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Gente, agora eu fiquei pensando. Para eu ter misericórdia, eu tenho que primeiro ser? Meu Pai amado. E agora, gente, o que eu vou fazer? A maioria das vezes eu quero ser tratada com bondade, com misericórdia, mas a Bíblia fala que eu só vou ter misericórdia se eu for misericordiosa. Aí acabou com tudo. Por isso que a primeira coisa tem que ser orando.
Pede para Deus, diz: Deus, me dá uma oportunidade de eu ser misericordiosa. Me mostra como eu não. Aquele falou inúmeras coisas aqui, como eu não sou misericordiosa. Fechando a boca, engolindo seco, né? Sorrindo quando dá vontade de fazer aquela cara de ódio, né? Sorrindo quando, né? E diz: não, tá tudo bem. Quando a indiferença, porque às vezes a gente não faz a cara de ódio nem fala nada, mas fica totalmente indiferente. É como se aquela pessoa morresse para você. A segunda coisa que nós temos que fazer para se obter misericórdia são 2 em 1. É decidindo e agindo. Decidindo e agindo. A fé sem obras é... Não adianta eu querer, não adianta eu orar, não adianta nem eu decidir se eu não agir. Né? Romanos 2, de 6 a 8, fala assim. Romanos 6, de 2 a 8, fala assim. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos... Ai, gente, eu estou falando dos versículos tudo errado. Desculpa a projeção. Orem por mim, minha gente. A pessoa está com um problema aqui, que eu escrevo certo e falo errado. Romanos 2, projeção, me perdoa. De 6 a 8, Romanos 2. Gente, vocês me deixam nervosa, eu fico nervosa aqui. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Se nós não decidirmos, nós nunca seremos e nem agiremos com misericórdia. Se nós nunca decidirmos, nós nunca seremos e nem agiremos com misericórdia. Fabi, mas como que é agir com misericórdia? Lembra que a Bruna falou? Misericórdia é amor, hein? Então, onde que está o nosso conceito de amor na Bíblia? Ela falou também. 1 Coríntios, então abra sua Bíblia lá. 1 Coríntios 13, 4 até o 6. A gente vai destrinchar isso aqui. Se misericórdia é amor, ação, o que é o amor? Você vai falar de um por um para a gente e a gente vai descobrir. Agora eu falei certo, né, projeção? O amor é... Ai, gente, fala comigo, as minhas lá de trás. O amor é paciente. E eu vou falar algumas coisas aqui, né, que às vezes a gente não destrincha a Bíblia. A gente tem que, sempre que você for estudar a Bíblia, né, primeira dica, vai lá, você tem que ter uma AdWord no seu computador. Se o seu computador não tem uma AdWord, ele não é de crente. O que é AdWord? Você não sabe nem o que é AdWord, misericórdia da sua vida. Né, um aplicativo de estudo da Bíblia muito legal. Quando eu falo no grego, assim, quando eu me acho assim, gente, no grego e no hebraico. Fabi, tu fala grego e hebraico? Não. É que tem lá na AdWord. Entendeu? Esperta. Segunda coisa que você deve fazer, tem sempre um dicionário. Dicionário ajuda. Na sua meditação você aprende isso. E o que é uma pessoa paciente? É agir com paciência, aquele que sabe esperar, que sabe aguardar. Então, se o amor é paciente, misericórdia e amor é ação, então, ser paciente é um ato de misericórdia. Cara, mas eu não sei você. Quando mulher está cansada e mulher está com fome, quem age com paciência? Só a santa das santas. Quantos aqui são pecadoras igual eu, que já falaram bem assim, não vem me estressar hoje, porque eu estou sem paciência. Ô Senhor, tem misericórdia de nós. Pensei que era só eu a pecadora. Só que sabe o que Deus me falou? Que quando eu faço isso, eu não estou tendo essa qualidade de Cristo, que é a misericórdia. Primeiro que a outra pessoa, que geralmente é o coitado do meu marido, você, não sei, sua amiga, sua mãe, não sei, seu namorado, algumas casadas aqui, não tem culpa que eu estou com fome ou com dor de cabeça. E ter misericórdia é isso. A segunda coisa que 1 Coríntios 13 fala, o amor é paciente, o amor é... bondoso. O que é bondoso? O que o dicionário fala? É a pessoa que tem inclinação para fazer o bem. Bondoso é isso, é inclinação. O que é inclinação? Olha o que eu descobri, que no mesmo dicionário, ele fala que inclinar, já falou assim, maninho, quando você vai cortar o cabelo, a mulher fala assim, abaixa a tua cabeça para cortar aqui. É isso que é inclinar, é baixar. Quando a Kelly não respondeu lá, a criatura que ofendeu ela simplesmente fez assim, ó, bondade é isso.
Só que hoje nós vivemos numa geração que bondade é sinônimo de fraqueza. Mas para Jesus, não. Bondade é uma das qualidades do misericordioso, é uma qualidade de Jesus. Por isso é que a gente tem que ter muito cuidado quando a nossa cabeça levanta. Continua aí comigo. O amor não... Faz, gente, bora. O amor não... inveja. Inveja, conceito, desprazer causado pela felicidade ou pelo progresso da outra pessoa. E aí, Fabi, o amor não é invejoso. O que é o oposto de invejoso? Cara, é o altruísta. Ai, Fabi, que palavra bonita é. Eu vi lá no dicionário. O altruísta nada mais é do que aquele que tem consideração pelos outros. É aquele que realmente ama. Sabe? E às vezes a gente demonstra essa falta de misericórdia em pequenas coisas. Eu duvido que a sua mãe ou você faz aquela sobremesa maravilhosa, ou aquele pudim. E lá no final do dia de domingo tá só aquele pedacinho, só tem um pedaço, uma pessoa. Eu duvido que você pergunte assim: alguém ainda quer sobremesa? Duvido. Você come escondido, lava o vaso. E quando alguém pergunta, quem comeu a sobremesa? Foi eu, não sabia que tu queria? Puxa vida, altruísmo é isso. É você perguntar, nem que seja, alguém quer dividir comigo o último pedaço da sobremesa? Vai, continua aí. O amor não se vangloria. Vangloria ou vanglória, aquela vaidade exagerada, opinião excessiva de si mesmo. E a misericórdia é justamente o oposto, aquele que é modesto, né? Que age com modéstia, não age com superioridade em relação a outras pessoas, a pessoa mais simples, humilde. Gente, as redes sociais é totalmente o oposto disso. Né? Todo mundo querendo se aparecer, seu corpo escultural, né? É todo mundo sorrindo, todo mundo... os filtros, não tem nada contra os filtros, que ninguém precisa parecer feio no Instagram, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, que misericórdia é isso, é a modéstia. Já, continua aí, o amor não o quê? O amor não se orgulha. Kelly já falou sobre isso, né? Então, o orgulhoso é esse, aquele que se exalta acima das outras pessoas. Continua aí, qual é o outro? O amor não maltrata. O oposto de maltratar é tratar bem. Já sei, Thaís, já sei. Tratar bem. O oposto de tratar mal é tratar bem. Cara, e olha que maravilhoso que o dicionário não ensina tanto, gente. Olha só. Tratar bem é honrar, embalar, amansar, venerar, reverenciar, beneficiar, animar, afagar, acariciar, nutrir, defender. Mas quando alguém pisa no nosso calo, a primeira coisa que a gente faz... pisa de volta. O amor não é egoísta. O amor não se ira facilmente. Sabe? Eu vou pular algumas coisas que o meu tempo já acabou, mas não se ira facilmente. O misericordioso não se ira facilmente. Cara, e tu sabe o que eu descobri? O oposto da pessoa irada, eu amei essa palavra, é o imperturbado. Cara, eu amei isso aqui, imperturbado. Mesmo daquilo que que lhe causa tanta ira, a pessoa não se deixa perturbar. O que é isso? É que aquela ira não dirige o seu comportamento. Não guarda rancor. O misericordioso não guarda rancor. Essa semana, eu estava conversando hoje com uma jovem, essa semana eu vi um negócio muito interessante. Eu estava ouvindo uma mensagem e o pastor estava falando uma coisa muito interessante. Ele falou bem assim, eu estava muito chateado porque inventaram um boato aí sobre mim, uma fofoca, e isso me atrapalhou muito, inclusive no meu ministério. Mas lá no meu devocional com Deus, eu orando, e Deus me falou uma coisa muito, muito, muito forte. Deus falou assim, você deveria estar feliz, pois eles não sabem a verdade sobre você. O que eles disseram não chega nem perto daquilo que você realmente é. Na verdade, muitas vezes nós guardamos rancor porque achamos que aquilo que a pessoa falou é errado. Mas será que se Deus realmente revelasse quem nós somos, nós deveríamos ser gratos por Deus não revelar quem realmente nós somos? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.
Se você pensava que ser misericordioso era uma coisa fácil, era apenas ter pena ou empatia por alguém, na verdade, ser misericordioso é algo muito maior. É agir com amor, é colocar na prática aquilo que a Bíblia fala sobre o amor. Mas lembra que eu falei para vocês que o último ponto seria decidir e praticar? Não adianta nada a gente vir aqui falar sobre misericórdia se nós não decidirmos e praticarmos. Para isso, para essa decisão importante da nossa vida, você que é do Elas do Pai sabe que a gente nunca sai daqui sem tomar uma decisão. Vou chamar minha amiga Gabi. E a gente vai orar agora com uma canção linda, maravilhosa, sobre o que Deus tem falado com a gente. Pode vir, Gabi. O que Deus quer que a gente mude, o que Deus quer que a gente se transforme. Uma mulher acima da média, uma mulher de caráter, uma mulher misericordiosa.